Gente querida, eu tô aqui para falar sobre um dos temas mais importantes da felicidade a dois, que causa inclusive muitos problemas quando essa área está desajustada e alguns casamentos terminam por causa dessa área, mas as pessoas não admitem que isso foi uma das coisas determinantes para a separação, que é a questão da sexualidade. Eu acho que depois do assunto finanças, né? A sexualidade tem um papel muito importante para o relacionamento, porque a falta de sexualidade, ela é a representação da falta de intimidade do casal. Muitas vezes a sexualidade ela só desenvolve quando o casal realmente está vivendo em estado de parceria, de mutualidade, de reciprocidade. E o sexo vai parando com o passar do tempo quando os dois vão se distanciando um do outro, quando os dois criam outras prioridades, quando o relacionamento ele não tem uma qualidade muito grande. E aí entra um problema, porque a sexualidade no geral ela é tida como tabu. Então as pessoas não conversam sobre sexualidade, não conversam sobre os problemas que enfrentam na sexualidade, e aí tudo vai ficando meio camuflado e o relacionamento vai indo de mal a pior. Então, eu quero tratar disso com muita tranquilidade. Eu quero compartilhar com vocês o que eu tenho aprendido sobre esse tema. Eu também li um livro chamado Acredite no Amor, do Osho, e ele vai falar sobre sexualidade aqui, mas eu vou deixar a citação desse texto para o final, porque antes eu quero fazer algumas distinções, algumas colocações para a gente refletir sobre esse tema. A primeira, eu queria fazer a diferenciação entre fazer sexo e fazer amor. Porque sexo pelo sexo, ele é uma coisa animal, ele é uma coisa do instinto, da necessidade humana. A gente tem necessidades fisiológicas, a gente precisa comer, a gente precisa fazer as nossas necessidades, a gente precisa de relacionamentos, aí tem a ver com uma necessidade mais afetiva, emocional. E o sexo está dentro desse contexto de necessidades humanas. Então, quando a gente fala de sexo puramente falando, nós estamos falando daquilo que é natural a todo ser vivo, a necessidade de reprodução. E por causa da necessidade de reprodução, você tem desejos nessa área, desejos de ter o corpo do outro, de fazer o acasalamento. Do ponto de vista animal é isso. Então, sexo está ligado a esse desejo mais instintivo do que necessariamente relacionado a um desejo, ok? Então, guarde isso. Isso é o fazer sexo. Para fazer sexo, você nem precisa de um outro ser humano. Você próprio pode se estimular. Tem gente que utiliza, enfim, os aparelhinhos do sex shop, por exemplo. Tem pessoas que, enfim, basta se estimular e então o seu corpo reage a esses estímulos, o sexo está feito, pronto e acabou. Agora, fazer amor é quando você une esse desejo sexual a sentimentos. E mais, não apenas a sentimentos, mas a uma construção de amor com o outro. E aí o sexo se torna uma experiência de intimidade, onde os dois envolvidos no processo já se ofereceram um ao outro na dimensão da alma, já se conhecem, já conversam, há compatibilidades, são pessoas que se identificam uma com a outra, são pessoas que realmente querem construir uma história de amor um com o outro, e então, como ápice dessa relação, eles entregam seus corpos, que é como se fosse o último nível da entrega pessoal. Eu fui entregando a minha história, eu fui entregando os meus sentimentos ao outro, eu fui compartilhando com o outro de quem eu sou, da minha personalidade. Então, de certa maneira, você está colocando isso nas mãos do outro na medida em que vocês conversam. Daí você entregou uma parte do seu corpo ao beijar o outro e até chegar no ápice da intimidade em que os dois corpos se unem num só corpo. Assim como as duas almas se uniram e se tornaram, de certa maneira, metaforicamente falando, uma só alma. Então, isso é fazer amor.
Então fazer sexo é uma coisa, fazer amor é outra coisa. Há casais que dormem na mesma cama, dividem o mesmo espaço, possuem a mesma aliança, mas só fazem sexo. Não existe mais sentimento entre eles. Fazem o que fazem por mera obrigação matrimonial. Não são pessoas que realmente estão envolvidas uma com a outra. Não, são pessoas que estão apenas cumprindo uma função social. Já que nos casamos, tem que fazer sexo. É mais ou menos isso. Então, veja, quando o sexo é tratado como mera formalidade, dificilmente um casal vai se ajustar sexualmente falando. Porque quando o sexo ele é apenas pelo sexo, em geral, ele é egoísta, ele é sempre pensando no próprio prazer. É o elemento do amor que faz você se importar em dar prazer ao outro e não apenas a requerer o prazer do outro. Então é o elemento do amor que vai fazer você se importar se o outro está confortável, se o outro está bem, se o outro está sentindo prazer, se o outro chegou ao orgasmo ou não. É o elemento do amor que vai transformar a experiência sexual numa espécie de ritual de amor, de prazer, onde o outro se torna o seu banquete de delícias e você oferece amorosamente, generosamente ao outro o seu corpo como um banquete de delícias. Então, quando é assim, o sexo é prazeroso, o sexo é bom para ambos e não apenas para uma das partes. O sexo é uma experiência de alegria, de tal maneira que o outro sabe que se tiver relação sexual com você, vai fazer bem. Então, isso vai na contramão de todo aquele peso religioso que a gente recebeu, em geral, né? Uma boa parte de nós recebeu, aquela carga de que sexo é pecado, de que sexo é mal, de que você tem que ter relações sexuais, né, com um lençol com um buraquinho. Essa ideia de que sexo, olha, faz numa posição só, olha, cuidado, porque alguma coisa muito ruim vai acontecer se você inovar na sexualidade, se você der prazer ao outro de uma forma diferente do convencional, né? Como, de repente, ter a experiência do sexo anal, ou então do sexo oral. Se você fizer alguma coisa diferente de um pênis penetrando uma vagina, isso pode criar um abismo entre você e Deus. E então essa carga do sexo como sendo uma coisa muito perigosa vai fazendo com que as pessoas tenham uma experiência sexual pobre, uma experiência sexual apressada. Porque no inconsciente isso é uma coisa errada, então vamos fazer logo. Vamos realizar logo esse negócio, não vamos demorar muito. De maneira inconsciente, a gente meio que está fugindo. A gente foge das conversas sobre sexo. Em geral, os pais não conversam sobre isso com os filhos porque tem medo de, ao conversar sobre isso, estimule os filhos a fazerem sexo. O que, na minha opinião, é uma ignorância, porque quanto mais você avisa os seus filhos, conversa com eles sobre uma determinada realidade, mais conscientes eles ficam para, quando tiverem experiências sexuais, e eles vão ter, isso seja uma experiência segura, boa para ambos, que tenha uma consciência envolvida no processo. Quando o pai não fala sobre sexualidade com o filho, ele aprende na escola, ele aprende na rua, e vai saber o que ele vai aprender na rua. E aí o tiro sai pela culatra, porque a omissão da conversa sobre sexualidade se transforma numa sexualidade da pior espécie. Então, conversar sobre isso é importante. E mais, conversar sobre isso dentro do casamento é importantíssimo. Há pessoas que carregam anos a fio uma experiência ruim de sexo
Porque não conversam, não falam para o outro onde sente prazer, o que querem, o que buscam, o que gostam no momento do sexo. E ao não conversar com o outro, impede que a relação sexual evolua, cresça, se torne mais prazerosa para ambos. E aí fica aquela coisa meio que tem alguma coisa fora de lugar, mas ninguém tem coragem de tratar do assunto. Seja falta de ereção, seja falta de libido, seja testosterona baixa, seja problema de ejaculação precoce, seja porque, enfim, o outro está se sentindo mal com algum tipo de posição, enfim. Não há uma conversa a esse respeito, o tabu se estabelece na relação, com certeza a relação sexual vai ser pobre, não vai trazer tanto prazer quanto ela poderia. E isso influencia na vida como um todo. Uma pessoa que não pratica relação sexual ou não goza, vamos dizer assim, ela pode ficar mais irritada, pode ser uma pessoa com, enfim, com menos alegrias na vida, pode ser uma pessoa mais angustiada. O sexo tem benefícios psicológicos, físicos de todo tipo. Essa pessoa deixa de experimentar esses benefícios simplesmente porque não conversa, não tem comunicação. E a gente tem que falar as coisas do jeito que elas são. Ah, mas eu tenho vergonha. Pois é, a vergonha vai sepultar a sua relação sexual com o outro. Ao invés de fazer amor de uma maneira transcendente, ao invés de experimentar orgasmos incríveis, você vai viver uma vida medíocre. É como se você tivesse um banquete na sua frente, mas você escolhesse apenas comer, sei lá, um amendoim. Mas tem um pão maravilhoso, tem uma carne assada maravilhosa, tem frutas de todos os tipos, tem coisas lindas. Você tem milhões, né, de áreas erógenas, de terminações nervosas que dão prazer, mas você só usa uma, duas, três. Você tem infinitas possibilidades, mas você se satisfaz com uma ou duas, acha que o sexo só vai chegar até esse nível, e aí você se sentencia a uma vida sexual pobre. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você é isso. Verifique o quanto da religião influencia negativamente na sua sexualidade hoje. Porque a religião não destruiu a sexualidade, como disse o Osho, eu vou ler para vocês daqui a pouco, mas ela envenenou a consciência sexual das pessoas. A segunda coisa é, você está se comunicando bem com o seu parceiro, com a sua parceira, sobre esse assunto? Você trata desse assunto? Você fala quando dói, quando o outro está fazendo algo que não te agrada, você comunica isso? Ou você fica com medo de comunicar? Você trata das questões que você tem vontade de fazer, ou você não trata dessas questões e guarda para você, enterra essas questões e a relação sexual fica daquele jeito sem graça, e por isso você nem busca o outro muito, porque você sabe que se você buscar o outro vai ser daquele mesmo jeito de sempre, nada vai mudar, é uma relação deplorável, aquele tipo de coisa que você só fica esperando o outro terminar de fazer para acabar logo e seguir a sua vida. Você se comunica com o outro? A outra pergunta que eu quero fazer para você, a sua experiência sexual, ela é uma experiência calma, tranquila, sem pressa? Ou ela é uma experiência ansiosa, rápida, uma experiência que quase sempre ele tem o ápice do prazer e dorme e você fica a ver navios, ou o contrário? Meio difícil, mas pode acontecer. Então eu quero ler um pedacinho aqui do livro, até deixei marcado aqui. Olha que interessante. Ele diz assim: mas as pessoas são tão rápidas ao fazer amor. Essa rapidez é um subproduto de sua formação religiosa, porque as religiões sempre condenam o sexo. Não conseguiram destruí-lo completamente, mas o envenenaram. Então, até quando pessoas apaixonadas estão fazendo amor, elas sentem vergonha, como se estivessem fazendo algo feio. Sendo assim, quanto mais rápido, melhor. E aí,
ele vai falar uma coisa bem interessante, olha que legal. Para os objetivos biológicos, tudo bem, a biologia não está interessada em uma experiência orgásmica. Eu falei da questão instintiva do sexo. Mas se você puder prolongar o ato sexual, se puder fazer dele uma meditação silenciosa e bonita, se puder fazer dele um ato sagrado, e aí ele vai falar o que é fazer do sexo um ato sagrado. Antes de fazer amor, tome banho. Quando entrar no quarto, entre com o mesmo sentimento de quem entra em um templo. É um templo de amor. Mas nesse templo de amor, as pessoas estão brigando, discutindo, incomodando, jogando travesseiro uma nas outras, gritando. Assim se destrói todo o clima. Você deve queimar um incenso, tocar uma música bonita, dançar. Não deve ter pressa para fazer amor. Isso deve ser o auge do jogo. As pessoas devem meditar juntas, ficar em silêncio juntas, dançar juntas. Nessa dança, nessa união, nesse canto, com incenso, devem fazer do quarto um templo e só depois o finalmente. Você não deve se esforçar para fazer amor. Deixe que isso aconteça espontaneamente, por si só. Se não acontecer nada, ou seja, se não chegar no ápice, se os dois não conseguirem a melhor performance do mundo no final das contas, você aproveitou a meditação, a dança, a música. Foi uma experiência linda, pronto. Seu amor não deve ser uma ação, mas um fenômeno espontâneo que surpreenda você. O amor será orgásmico apenas com espontaneidade. E assim que o amor se torna orgásmico, você chegou, enfim, aqui ele está falando de um outro texto que ele citou anteriormente. Enfim, então veja, olha o que ele fala sobre essa experiência calma, transformar a relação sexual num ritual. E isso não quer dizer que você não possa ter uma relação rápida, aquela rapidinha antes de um compromisso. Isso não está tirando a possibilidade de outros tempos sexuais. Não estamos falando disso. Ou de uma surpresa que às vezes o outro decide fazer para você 20 minutos antes de você sair de casa para um determinado compromisso. Não está falando disso. Ele está falando para aprender a exercitar essa experiência sexual, que ela é mais calma. Ela é mais romântica no sentido de que ela é menos sexo pelo sexo. É transformar aquilo num momento glorioso e prazeroso para o casal. Sabe aquela experiência de você ligar uma música de fundo, fechar a porta, de repente ligar o ar-condicionado, deixar uma luz baixa, você tirar o outro para dançar, ter uma experiência de dança, de carinho, ao invés de ficar já ir tirando a roupa do outro, ter essa experiência preliminar com qualidade, com tranquilidade, fazer uma massagem no outro, comprar um creme, né? Pode ser creme de supermercado, ter essa experiência calma e tranquila de fazer massagem no outro, né? Todas essas coisas, curtir o momento, sem celular, curtir o momento sem a preocupação do que você vai fazer depois. Curtir, transformar aquela experiência de momento numa espécie de culto do amor, em que você prova de cada pedacinho do corpo do outro e se deixa provar pelo outro em cada pedacinho do seu corpo. E vocês juntos vão encontrando o caminho sexual de vocês, o jeito de vocês, alternando no comando, deixando o outro controlar determinados momentos, você também controlando em determinados momentos, e fazer a coisa acontecer do jeito de vocês, inventando um jeito único de fazer amor, que é só de vocês. Mas eu sei que talvez para alguns eu falar essas coisas parece uma coisa muito distante. Talvez você nunca teve a experiência de ter um orgasmo na vida de verdade. E eu não estou falando de ejaculação, eu estou falando de orgasmo, que é essa experiência de ter prazer no outro que antecede qualquer ejaculação. É um prazer
de estar naquele momento provando do outro e sendo provado pelo outro. Tem gente que nunca viveu isso na vida. Tem gente que tem um casamento tão pobre sexualmente falando que diz: Rodrigo, você está viajando na maionese. Não existe esse tipo de relacionamento sexual. Eu estou aqui para dizer que existe e que vocês podem construir isso juntos. Não aceite migalhas sexuais. A gente não fala tanto de migalhas afetivas. Não aceite migalhas afetivas do tipo alguém que dá o mínimo de si para você e você acha que isso é relacionamento. Na sexualidade também é a mesma coisa. Não aceite migalhas sexuais. Se você pode ter um banquete, por que se satisfazer com migalhas? Então, é óbvio que eu vou falar ainda muito mais sobre esse assunto, mas eu acho que é uma boa introdução para você começar a pensar no assunto, refletir sobre a sexualidade e conversar com sua parceira e seu parceiro sobre esse assunto para ver como vocês podem melhorar juntos. Uma pergunta que você pode fazer para sua companheira é: o que é que te deixa mais desejosa por ter relacionamento sexual comigo? O que é que te excita mais? O que é que você gosta na hora H? Quais são as coisas que realmente te dão prazer naquele momento? Se comunique, colha informações. Assim como a gente tem que descobrir a linguagem de amor do outro e se tornar expert nisso, e eu já ensinei, já falei sobre isso várias vezes, a gente precisa entender o que dá prazer ao outro e ficar expert em dar prazer ao outro, em fazer o outro se sentir bem sexualmente falando. Nós criamos uma comunidade chamada Amor em Construção também para falar de sexo, já que sexo é um assunto tão menosprezado muitas vezes, mas tão importante para relacionamentos afetivos e amorosos. O primeiro link da descrição é o link da comunidade Amor em Construção. Conheça essa comunidade, né? É acessível a todo aquele que quer realmente transformar a realidade do seu relacionamento, e na comunidade a nossa presença é massiva, a gente responde as perguntas lá do WhatsApp com mensagem de áudio. Nós dedicamos a nossa vida para construir uma comunidade de pessoas que trocam experiências, que aprendem umas com as outras e que realmente contribuem com conteúdos e experiências que realmente transformam a qualidade do relacionamento a dois. Tá bom? Um beijo no seu coração, vai aparecer um outro vídeo sobre felicidade a dois. Assista e continue crescendo nessa direção.